Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Alô, amigos, amigas, continuando aqui com o nosso Entendendo a Obsessão, nós estamos estudando as propostas da doutora Marlene Nobre sobre tipos de obsessão, né? Nós estávamos falando no áudio passado sobre a auto-obsessão. Agora vamos falar sobre personalidade antiga cristalizada, fixação mental. Então tem pessoas que guardam em si uma história muito grande vivida num determinado, pode ser uma encarnação inteira até, e fica preso àquilo. Vocês já viram pessoas que transitam aí na rua, muitas vezes vestidos de preto, né, com aquele status medieval, que não sai daquela época da Idade Média? A gente vê muito disso, né? Ou então pessoas que têm uma obsessão assim, de dizer que ele é fulano, que não é o que ele é. Então a pessoa, o inconsciente trava o consciente naquele ponto que ele viveu, que está muito, muito ativo nele, mas que está cristalizado. E precisa sair, precisa descristalizar para ser arrumado. Aí a pessoa vive, né, naquela ideação toda, né? Aí se veste como tal, e muitas vezes isso acontece no carnaval, às vezes, né? Não vou dizer esse carnaval de escolas de samba que obedece a um tema, né? Estou dizendo esses blocos livres, né? Aí a pessoa faz isso, veste uma roupa, cria um figurino, né? Que o identifica num determinado passado. Então isso são cristalizações mentais. Vive aquilo. Às vezes a pessoa vive de uma maneira tão estranha. Eu conheci pessoas, né, que falavam línguas mortas. Você não entendia nada que ela estava falando, a pessoa falava com naturalidade. Você pegava mais ou menos pela frequência o que ele estava querendo dizer. Então está cristalizado nele. Então, se você sentir alguma coisa neste ponto, não tem problema nenhum. Isso aí faz parte da nossa evolução, isso faz parte dos nossos acertos, né, das nossas propostas evolutivas. Mas trabalhe isso. Não, agora eu já não estou mais vivendo aquela situação, né? Agora eu já não estou mais naquele momento. Quantas vezes pulula dentro de nós uma ideia interessante? Eu me vejo, por exemplo, num determinado local fazendo determinada coisa. Eu sinto aquilo, sou eu, estou sentindo que sou eu, mas já passou. Então, naquele momento é hora de fazer uma prece, né? Porque às vezes é uma coisa que estava cristalizada e está se soltando para liberar o inconsciente dessas coisas que não necessitam estar lá. Então a gente faz uma prece, né? Deixa aquilo embora. Não, vai com Deus, não quero mais saber. Aquele foi um momento que eu vivi, né? Um momento assim. Às vezes, né, a gente tem uma ideia. Dou um exemplo para vocês, que é um exemplo que vale a pena a gente analisar, porque muitos caem nisso. Às vezes você vive um momento que você se lembra de quando você foi muito feliz no amor. Muito feliz. Você teve um casamento, sei lá, um relacionamento, mas muito gostoso de ter sido vivido. Muito bom. E atualmente você está arrumando, né, sua vida para que aquele tipo de relacionamento possa voltar, né, agora mais pleno. Não vai voltar como era antes. E a pessoa então tem esse lampejo, ele lembra disso. E ele não sabe direito o que quer, então ele começa a projetar em alguém daqui dessa nova encarnação dele, que aquela pessoa é aquela com que ela viveu lá naquele passado, aquele idílio maravilhoso, e quando não é. Então o passado cristalizado dele está perturbando o presente dele. Sabe? Então ele fica dando de cima da pessoa, achando que aquela pessoa que ele viu ali é o que era outra, e às vezes não é nada daquilo. Sabe por quê? Porque Papai do Céu coloca nas nossas vidas aquelas pessoas que realmente nós precisamos estar perto, né? Aquelas pessoas que nós precisamos estar em contato. Então não adianta eu querer algo que não é para mim naquele momento, porque senão eu estou dando vazão a coisas cristalizadas.
nessa mesma encarnação, às vezes a gente tem uma lembrança lá da infância ou da adolescência, né? Que foi legal, foi bom, mas aquilo não vai voltar. E é bom que a gente também faça uma análise do que aconteceu depois. Então, por exemplo, na minha adolescência eu vivi isso assim, assim. Agora eu vou comparar. Isso que eu vivi lá me traria hoje a felicidade que eu espero que tenha. Ah, porque na minha adolescência eu namorei fulano ou fulana e tal. E hoje, mas você vai observar, será que seria mesmo a pessoa ideal para a minha vida? Será que é essa pessoa mesmo? Sabe, aí você vê que não. Às vezes você tem até notícias, ou vê a pessoa e vê que o campo de atuação dela é outro, diferente do seu, e que não ia te trazer felicidade. E assim também no campo das profissões, né? No campo daquilo que a gente fazia lá atrás, dos nossos sonhos. Quando a gente é adolescente, a gente tem muito sonho, isso é muito bom. Afinal de contas, eu estou despertando para a nova encarnação. E os sonhos virão mesmo, né? Mas é preciso saber até que ponto o sonho é válido, ou foi válido para nós. Então, isso é muito interessante, para a gente não ficar cristalizado lá no passado. Que isso também é um processo obsessivo. Eu ficar cristalizado no meu passado, querendo que o meu passado volte para que eu viva de novo, e não vai voltar, porque eu não devo viver aquilo de novo. Eu tenho que viver o que eu estou vivendo agora. Né? Depois ela vai dizer de possessão partilhada, parceiros no vício. O vício é contra a virtude. Né? Então eu tenho um vício, por exemplo, eu tenho um vício vou colocar de novo a bebida alcoólica, que é muito comum na sociedade atual. Então eu tenho o vício da bebida alcoólica, então a gente combina com os parceiros. O negócio é o seguinte, dia tal nós estaremos lá juntos naquele lugar e tal. Então isso é obsessão partilhada. A gente está obsidiado pelo vício, obsidiado pelo mal fazer, o mal agir, sabe? Então isso é obsessão partilhada. Se for virtude, não, aí é libertação partilhada. Ah, nós nos reunimos todas quintas-feiras, por exemplo, para estudarmos algum poema, algum poeta, algum literato. Então isso aí é libertação, aí não é obsessão. Obsessão é quando eu me prendo, né? Quando eu me prendo o vício me prende. Então, quando eu me prendo no vício, o vício da droga, o vício do sexo desesperado, né? Esses encontros de casais que tem sempre isso é obsessão. Os obsessores ficam tudo ali, esperando aquele momento para partilhar também conosco aquelas ações. Então, eu preciso saber o que eu estou partilhando, com quem eu estou partilhando e o que eu estou partilhando. Então não basta partilhar, a gente vê muito isso aí, né? Vamos compartilhar, mas é preciso saber o que eu estou compartilhando. Porque às vezes eu posso estar compartilhando uma coisa muito, muito, muito viciosa e negativa. E vou me dar mal com aquilo. Sabe? Então o bom senso, você pegou, analisa tudo. Primeiro, analisa o que é isso. Isso vai me trazer o quê? Ah, vai me trazer prazer. Mas que tipo de prazer? Prazer animalesco? Prazer inferior? Prazer dos sentidos? Das sensações? Então não vá. Porque isso é passado. Isso aí é volta ao passado, a cristalização que a gente estava falando. Não tem que, eu preciso sentir prazer, sim. A vida precisa ser um ato de... O ato de viver tem que ser um ato prazeroso, né? Feliz. Mas eu preciso que esse prazer seja de campo positivo, de campo superior, e não que me prenda. Então, quando você partilha vícios, você está, com certeza, sendo obsidiado e ao mesmo tempo obsidiando. Cuidado com isso. Ela coloca isso aqui de uma forma muito interessante, né? E os efeitos físicos, que ela fala também, obsessão de efeitos físicos, diz respeito aos casos de poltergeist, né? Que são aquelas influências dos espíritos atuando sobre a matéria. Assombrações, né? Batidas, ventos na cortina quando não está ventando, né? Estouros dentro de casa, roupas sendo queimadas. Isso aí já são obsessões de efeitos físicos. Aí o médium que está doando esse ectoplasma, que é
o fluido pelo qual, né, os espíritos atuam, ou com o qual os fluidos atuam, os espíritos atuam, e esse fluido é dado pelo médium. Então precisa saber qual é o médium que está oferecendo esse fluido. E esse médium tem que ser orientado, né, conduzido para não realizar mais erros nenhum. Não realizar nada de negativo. Entende, gente, como é que isso é sério? Agora ela vai falar de natureza espirítica. Comparecem também como sendo de efeitos inteligentes ou de efeitos físicos. Classificam-se de efeitos inteligentes as obsessões ligadas às seguintes situações, causas ou situações. Simbioses em graus diversos. Simbiose é quando um fica jungindo no outro. Então isso pode ser, né, uma obsessão de espírito para espírito. Sabe, ele fica grudado, né? Onde você vai? O que você vai fazer? Que hora que você volta? Né? Ou então um desencarnado grudado no encarnado. Ou encarnado não deixa o desencarnado em paz. E os desencarnados ficam também uns agindo sobre os outros. Não, isso aí é prisão, né? Isso aí é um problema sério. Deixa o outro livre, meu amigo, minha amiga. Se você não confia no outro, então não assuma responsabilidades maiores com o outro, até ele se tornar objeto de confiança sua. É muito simples entender isso. Você vai confiar numa pessoa que já mostrou que não entendeu ainda a grandeza da vida e faz da vida um palco de ilusões? Você vai confiar nessa pessoa? Não, então não assuma compromissos com essa pessoa. Ou então ajude essa pessoa da maneira que você puder, mas sem assumir compromissos, porque senão você vai ficar perdido nisso e vai criar um sistema, pode criar um sistema de simbiose, tanto dela com você como você para ela. Percebe como é que é? Então essa coisa nós temos que analisar, porque isso acontece de montão aí, né? Na nossa sociedade. O outro que ela coloca é parasitose mental ou vampirização espiritual, infecções fluídicas, fixação mental, patologias do corpo espiritual, né, que são parasitas, vampirismos, né, e possessões, neuroses, etc. Por quê? Porque se você juntou com essa pessoa é desequilibrada. Você fica desequilibrado igual ela. E pode dar vários efeitos em você. Por exemplo, efeitos de doenças físicas, doenças mentais, né? De neuroses, né? De depressões, angústias. Porque você deu campo a esse espírito ou a essa pessoa para te vampirizar. Vampirizar é quando você suga do outro alguma coisa, né? No caso aí histórico, né, e formal do vampiro, é o que suga o sangue. Sangue significa energia, tá? Então toda vez que eu sugo a energia de alguém, estou vampirizando alguém. Percebem? Como é que a gente tem que tomar cuidado com isso? Sabe, tem pessoas que ficam entregues a essa vampirização, na ilusão de que não pode viver sem aquela pessoa, ou sem aquela situação. Não posso viver sem isso. Não tem como, minha gente. Você pode viver sim, porque você é filho ou filha de Deus. Você tem um processo divino em você, que não precisa, não depende de ninguém, só depende de você. A pessoa começa a ter epilepsias, né? Começa a ter estado letárgico também, que é estado de quase morte, né? E aí ele vai viver essa vida toda desgovernada, desvirtuada do campo dos equilíbrios. Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. É preciso ter uma condução justa para que eu me adeque àquilo para o qual eu fui encarnado, que os espíritos me trouxeram para a encarnação, que a minha mãe e meu pai me receberam. Eu preciso entender qual é esse motivo, né? Para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta bem. Então você vê como que é amplo esse estudo sobre a obsessão. Você consegue imaginar isso? Então esses áudios que nós estamos fazendo
nós estamos tirando de grandes pensadores, tanto desencarnados quanto encarnados, para nos ajudar a entender o processo. Eu espero que eu esteja sendo útil para você. Tá? O livro que eu estou estudando é Perispírito, do Zalmino Zimmermann. Um abraço, até o nosso próximo estudo.